pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de entrevistas com personalidades aqui do nosso estado, Santa Catarina. E hoje a gente está migrando um pouco mais para o oeste do estado. Estou aqui com a Alessandra, que é psicóloga, e vai conversar um pouquinho com a gente. Gostaria de te agradecer por ter aceitado esse convite. E a primeira pergunta que eu te faço é por que você escolheu a área da psicologia para o seu segmento profissional? Obrigada, primeiramente, Jason, pela oportunidade. Que bom estar aqui no seu canal, falando contigo e com teus ouvintes. E respondendo a pergunta, é um pouquinho complicado, porque eu escolhi fazer psicologia quando eu tinha 16 anos. E quando a gente é muito novo, quando a gente ainda é um pouquinho mais jovem, a gente não sabe direito o porquê das nossas escolhas. Mas eu lembro que na época eu assistia muita série, muito filme, e me interessava muito sobre o comportamento humano, o porquê que as pessoas faziam o que elas faziam, o porquê algumas pessoas tinham um desenvolvimento normal e outras pessoas acabavam desenvolvendo algum transtorno ou, de repente, desenvolvendo algum sintoma. E eu comecei a pesquisar sobre o curso, curti muito, e acabei prestando vestibular para psicologia, acabei passando e conhecendo um pouquinho mais da área, acabei me apaixonando pela área da psicologia. E hoje em dia, muitas pessoas, muito assim depois da pandemia, muitas pessoas estão desenvolvendo doenças psicológicas como depressão. E dificilmente elas buscam ajuda. Como é que a gente faz para identificar e ajudar essas pessoas? Uhum. Então, quando a gente fala de depressão, a gente fala de um transtorno ainda um pouco estigmatizado. As pessoas ainda têm uma visão um pouquinho preconceituosa até com esse transtorno, né? Por conta de tudo que a gente vem observando nos últimos anos, houve uma crescente no transtorno, porém o estigma continua. Então, assim, as primeiras coisas para quem não tem um transtorno, porém convive com alguém que tem ou que pode ter, é saber identificar os sintomas. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando principalmente no humor deprimido. Então, naquele humor que se sustenta por mais de 2 semanas, que a pessoa se queixa de um sentimento de vazio, de uma tristeza persistente. Muitas vezes a gente percebe uma falta de esperança, uma perca de vontade de fazer atividades que antes eram prazerosas, que antes você gostava. Então, pode ser que essa pessoa ela comece a ficar mais em casa, comece a se fechar, não queira sair, não queira fazer atividades que antes ela gostava. E tem outros sintomas que podem acontecer junto, que é frequente, que é a irritabilidade. Então, uma pessoa que antes era muito calma começou a se tornar irritável, e você, convivendo com essa pessoa, você pode identificar esses sintomas e perceber que está persistindo além do que deveria, ou está persistindo além do que uma situação, por exemplo, poderia causar. Então, nessas situações, nesse momento em que você convive com alguém assim, a primeira coisa é escutar. Então, sentar e se tornar disponível. Olha, fulano, sei que está acontecendo alguma coisa, percebo que você tem mudado, queria saber se você precisa de ajuda, queria saber se você precisa de algo, existe algo que eu possa te ajudar? Você quer conversar? Então, você se torna disponível. Manter a calma, então sempre se manter a calma, porque existe uma pessoa que está com um sofrimento na sua frente, então mantenha-se calmo, tente ouvir com atenção, você não precisa tentar resolver todos os problemas daquela pessoa, porém, tente ouvir e acolher. Então, se você ficar um pouquinho emocionado, de repente, com as coisas que a pessoa vai te falar, tá tudo certo, porém, não se desespere. E se demonstre disponível. Então, muitas vezes, ao invés de a pessoa começar a contar a sua história e você cortar, você tem que se demonstrar que você tem vontade de ajudar. Olha, de repente, né, eu posso te ajudar nisso, posso te ajudar naquilo, posso trazer, de repente, te indicar um médico, te indicar um psicólogo, ou você quer que eu vá contigo na primeira consulta, você quer que eu te ajude a procurar alguém. Além disso, você pode tentar manter o contato com essa pessoa, então mandar mensagem pedindo como que a pessoa está, se a pessoa dormiu bem, se precisa de alguma coisa. Vocês podem, de repente, combinar de fazer alguma coisa juntos, então convidar essa pessoa para fazer alguma atividade com você pode mostrar que você está preocupado com aquela pessoa, e isso é muito importante, porque às vezes durante o curso, né, durante a depressão, a gente percebe que as pessoas elas se afastam de outras que eram queridas. Então, a outra parte que não está com esse transtorno
precisa fazer esse caminho, que muitas vezes demanda um tempo, demanda uma disponibilidade, porém a recompensa vem. As pessoas se sentem amadas quando se sentem cuidadas. E agora, como a gente já passou da pandemia e tal, qual o maior problema que a população vem enfrentando? Então, a partir do Covid-19, já durante a Covid-19, a gente percebeu um agravo, um aumento nos transtornos de depressão e nos transtornos de ansiedade. Tanto que saíram pesquisas que demonstram que os brasileiros tiveram, vou falar da nossa população brasileira, eles tiveram um agravo na questão de saúde mental, relatando sintomas também de insônia, ansiedade e transtorno depressivo por consequência da Covid. Acredito que ainda a gente não tenha um dado muito específico do que, porque a gente percebe que são diferentes transtornos que aumentaram a sua prevalência. Porém, a longo prazo, pode ser que o Covid-19 tenha acelerado o desenvolvimento desses transtornos. Saiu essa semana um estudo bem importante na Lancet, que demonstrava que cerca de 50% da população mundial irá desenvolver algum transtorno até os 75 anos. Então, pode ser que a pandemia tenha acelerado o fato das pessoas, às vezes, adoecerem dessa forma de transtornos de saúde mental, quando a gente fala de saúde mental. O que a gente percebe é que houve realmente mais relatos de ansiedade, mais relatos de depressão e relatos de insônia, por conta, às vezes, do afastamento social, por conta de perca de pessoas queridas, muitas vezes uma preocupação excessiva com limpeza, que pode ser que desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático, às vezes até a perca financeira, pessoas que perderam o emprego, pessoas que às vezes não conseguiram pagar as contas, então é um somatório de fatores que podem ter levado à aceleração e o desenvolvimento, principalmente desses transtornos. E uma questão que é importante, muitas pessoas desenvolveram durante a pandemia o uso e abuso de álcool ou alguma outra substância psicoativa, para tentar, de certa forma, aliviar aqueles sentimentos que estavam tendo de medo, de insegurança, de perca, às vezes, da rotina. E agora, saindo um pouco do lado profissional, indo mais para o lado pessoal. Quando você não está trabalhando, o que você gosta de fazer? Quando eu não estou trabalhando, normalmente nos momentos de folga eu busco fazer alguma atividade ao ar livre, e a gente, como profissional, a gente passa normalmente boa parte do nosso tempo dentro de salas fechadas e sentada. Então, quando não estou trabalhando, eu busco realmente fazer alguma atividade física ao ar livre, tentar me conectar com outras coisas, para dar aquela sensação que, né, psicólogo também precisa de descanso, então dá aquela sensação de descanso, de estar conectado com algo maior do que você está vendo. Então, gosto muito de fazer atividade física ao ar livre, gosto muito de visitar cachoeiras, gosto muito de visitar praia, gosto muito de visitar lugares que eu ainda não fui, para que realmente aconteça esse movimento de que a gente trabalha muito, porém existem momentos que a gente consegue descansar. E se você pudesse criar uma máquina do tempo e encontrar você quando criança, o que você falaria para você mesmo? Difícil essa pergunta, porque imagina, quando a gente é criança, a gente não sabe muitas coisas ainda. O mundo é cor-de-rosa, eu costumo dizer, quando a gente é criança, tudo é fácil e o mundo é cor-de-rosa. Mas eu acho que eu ouvi muitas coisas positivas durante a minha vida, muitas coisas que veio numa cobrança, porém essa cobrança me tornou quem eu sou. Então, acredito, que uma das coisas que eu percebo que eu poderia ter escutado é sobre não se poupar. Porque às vezes a gente se poupa a todo momento da dor e do sofrimento, de situações que levam ao estresse. E isso é importante. Porém, aprender a manejar essas situações eu vejo que é muito mais importante do que você sempre se poupar. Porque quando você está numa situação que te leva a um estresse, quando você está numa situação que te leva a uma dor, você aprende muito mais. Então, acho que a gente não precisa se poupar de coisas positivas, mas também das coisas negativas, quando elas acontecem, ao invés da gente tentar fugir de toda forma delas, é entender o que é que está me causando essa dor, por que me dói tanto, e eu preciso criar uma resistência a isso, porque
na vida, muitas situações causam desconforto. E a gente precisa aprender a lidar com aquele desconforto. Eu acho que isso talvez eu gostaria de ter aprendido, que a dor faz parte da vida. E não precisa se desesperar. Ela passa. Você vai aprender a lidar. E agora eu vou fazer contigo um bate-bola, umas perguntinhas curtas. Uma música, Uma música que eu gosto muito se chama Fé, do 3030. um cantor ou cantora, Ai, meu Deus. Difícil, mas eu gosto muito da Adele. uma comida, Uma comida, como uma boa sulista, churrasco. um lugar que gosta de estar, Um lugar que eu gosto de estar, praia. Qualquer praia, mas uma praia. uma data ou um momento importante na sua vida. Hum, Acho que um momento muito importante na minha vida foi minha formatura. Acho que foi um divisor de águas na minha vida. Como você se vê daqui a 10 anos? Daqui 10 anos, 2033, eu espero que eu esteja trabalhando somente no mundo online. Então, eu espero não estar mais me locomovendo para o mundo presencial. Claro que algumas atividades é provável que eu mantenha, mas daqui 10 anos eu pretendo estar pelo menos 70% trabalhando somente de forma online. E eu gostaria que você indicasse alguém para também estar sendo entrevistado aqui no canal. Olha só, eu vou aproveitar então fazer a indicação de um profissional da educação física. Vou indicar o professor Claudio Negueno, que tem feito um trabalho muito bacana aqui no oeste de Santa Catarina também, e acredito que ele possa contribuir bastante, principalmente em questão de mudança de hábitos, questões de atividade física e o quanto que isso é importante para a nossa saúde física e também para a nossa saúde mental. E quem quiser te acompanhar nas redes sociais, também contratar os seus serviços, quais são as suas redes sociais, seu Instagram? Uhum. Meu Instagram, então, é Alessandra, underline Ludovic. Lá está todas as informações, como contratar, como fazer para chamar via WhatsApp. Tem um link, inclusive, que as pessoas podem chamar ou mesmo mandar mensagem no direct. Eu sempre respondo, eu comento com meus pacientes, eu sempre respondo. Eu posso demorar para responder, mas eu respondo, porque às vezes na correria do dia a dia eu não consigo parar e dar atenção para as pessoas da forma com que elas merecem. Então, pode me chamar ali no Instagram, realmente ali tem um link que vai para o meu WhatsApp, manda uma mensagem, um oi, gostaria de saber mais sobre como funciona a terapia, que eu já mando uma mensagem explicando tudo e me colocando à disposição também para mais dúvidas. E agora, já chegando para a parte final, que recado que você deixa para quem está assistindo o vídeo? Para quem está assistindo, eu acho que principalmente entender que o cuidado ele é muito válido. Então, o cuidado da saúde física e o teu cuidado da tua saúde mental e emocional, ele vai te levar mais longe. Talvez não mais rápido, mas muito mais longe. Porque eu percebo que as pessoas, elas querem acelerar o que acontece na vida delas, e muitas vezes isso causa um grau de sofrimento, porque você deixa de dormir, deixa de se cuidar, está sempre na correria e não consegue, às vezes, nem desfrutar do momento de descanso, nem desfrutar do momento prazeroso. Então, o que eu deixo é organize tua rotina de forma com que você viva momentos legais com as pessoas que você gosta, porque esses momentos eles fazem parte da vida e eles vão te deixar muito mais feliz por muito mais tempo. Então se cuide, pratique atividade física, tenha uma alimentação saudável, durma em tempo suficiente, de uma forma de qualidade e conviva com as pessoas que você ama. Gostaria de te agradecer novamente por ter aceitado esse convite, contado um pouco sobre a sua história. E para o pessoal que está assistindo, siga a Alessandra nas redes sociais, me siga também nas redes sociais, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Obrigada, eu que agradeço.